Bora lá? Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre o cenário econômico atual, focando no porquê o Banco Central manteve a taxa Selic em 10,5, ao invés de optar por continuar no nosso ciclo de queda na taxa de juros. Aqui eu também vou falar como que isso afeta a economia e, mais importante, como isso afeta você. Em seguida eu vou trazer aqui para você os melhores investimentos da renda fixa que eu consegui encontrar para que você sempre consiga otimizar os seus resultados. E aqui eu vou trazer todos os investimentos da renda fixa, desde aqueles investimentos com liquidez diária até as outras opções com prazos maiores. E aqui eu vou incluir também os bancos físicos, porque eu sei que tem muita gente que assiste aqui que utiliza esses bancos. E para finalizar, eu vou trazer algumas dicas aqui para quem ficar até o final do vídeo. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Para quem não me conhece, sou Pedro Almeida, especialista certificado em investimentos, e esse é o Mundo do Investidor. Se você já acompanha aqui o canal há algum tempo, não se esquece de socar aquele like para dar aquela força. Se você for novo ou nova aqui, assiste o vídeo até o final. Caso eu agregue alguma coisa, aí sim considere deixar seu like. Vamos começar então com o primeiro ponto aqui do vídeo. Depois de 7 quedas consecutivas, o Banco Central decidiu interromper o nosso ciclo de queda na taxa de juros. Então, para quem vem acompanhando aí a nossa taxa de juros, viu que a gente saiu lá de agosto do ano passado com uma taxa de 13,75, que ficou nessa taxa por um certo período aí, para uma queda constante, lenta porém constante, até hoje que a gente chegou em 10,5. Quando a gente começou essa queda da taxa de juros lá em agosto do ano passado, ela começou em um ritmo um pouquinho mais acelerado, sendo de 0,5% a cada reunião. Porém, em maio, esse ritmo já tinha dado uma desacelerada. Ao invés de cair 0,5, caiu 0,25 na última reunião. E agora chegando na pausa da nossa taxa Selic. Essa redução da velocidade já vinha tendo alguns motivos, alguns indícios que o Banco Central estava sentindo na nossa economia. Quais seriam esses indícios? A nossa inflação, apesar de estar controlada, ela já vinha demonstrando que ia bater no limite do teto do que é estabelecido como nossa meta. Somado a isso, já havia alguns rumores que o nosso governo não iria cumprir com o fiscal prometido. E no exterior, nos Estados Unidos, para que eles começassem a fazer cortes nas suas taxas de juros, estava ficando cada vez mais distante porque a economia deles estava muito movimentada. Pulamos para quarta-feira agora, dia 19/6, e o Banco Central decide por unanimidade manter a nossa taxa de juros em 10,5. E aqui é bem importante o fato da decisão ter sido unânime. Infelizmente, a gente sabe que as pessoas que são colocadas lá no comitê do Copom são pessoas indicadas pelo governo, e não desmerecendo a habilidade técnicas deles, mas a gente sabe que colocar pessoas do governo em cargos importantes pode causar algum problema. Mas o legal aqui é que atualmente a gente tem pessoas tanto do governo anterior no comitê como pessoas do governo atual no comitê. E o fato de eles terem tido uma decisão unânime, todos optando por pausar a queda da nossa taxa de juros, mostra que foi uma decisão técnica e não uma decisão política. Agora, quais foram as principais decisões que fizeram com que o Copom realmente quisessem pausar a queda na nossa taxa de juros? A ata do Copom ainda não saiu, pelo menos enquanto eu estava gravando esse vídeo, mas ela vai ir muito provavelmente nessa linha. Em primeiro lugar, vai ser o fiscal do governo. Se o governo tivesse ajustado as suas contas e feito aquilo que foi prometido, que era ficar no 0 a 0 em 2024 e ter um superávit de 0,5% em 2025, muito provavelmente o Banco Central teria um pouco mais de margem para continuar nossa queda na taxa de juros. Isso mesmo que feito de maneira lenta, continuasse no 0,25 por reunião. Isso acontece pois se o governo tivesse realmente feito o que foi prometido, isso traria uma maior previsibilidade da nossa economia para o Banco Central, principalmente em relação à nossa inflação e ao nosso câmbio. Agora, como o Banco Central fez essa interrupção na queda da nossa taxa de juros de maneira unânime, talvez isso acabe forçando o governo a olhar para nosso fiscal de uma maneira um pouco mais séria e talvez mude a perspectiva em relação ao nosso fiscal no futuro próximo. Isso porque até um mês atrás, tudo que foi feito em relação ao nosso fiscal foi a tentativa de aumentar a arrecadação, que traduzido para o português do povo é tacar mais imposto em você e em mim, para fechar as contas do governo. Porém, a arrecadação ainda não estava sendo suficiente para conter o tanto que eles estavam gastando. Então, mesmo aumentando o quanto eles estavam recolhendo, eles estavam gastando absurdos e por isso a conta não estava
fechando. Porém, nas últimas semanas, os ministros Haddad e Tebet parecem estar com conversas de começar a fazer planos do governo para reduzir os custos. Mas como essas são as primeiras vezes que essas conversas estão sendo trazidas à tona, muito provavelmente ainda vai um tempo até qualquer coisa seja realmente aplicada. Agora, o segundo fator mais importante que contribui aqui à interrupção do nosso ciclo de queda da taxa de juros é o cenário no exterior. Até o começo do ano, o Brasil, assim como o restante do mundo, estava esperando que os Estados Unidos fizesse de 2 a 3 cortes na sua taxa de juros esse ano. Isso mesmo com cortes sendo bem pequenos, de 0,25%, 0,5%. Quando os Estados Unidos fazem uma redução nas suas taxas de juros, isso abre mais margem, tanto para o Brasil quanto para o restante do mundo, continuar reduzindo as suas taxas de juros. Porque assim, dessa maneira, esses países conseguem fazer essa redução sem sofrer tanto com a taxa de câmbio. De maneira bem simplificada, se os Estados Unidos estão com uma taxa muito atrativa comparada à nossa ou ao restante do mundo, o dinheiro sai de onde estiver e vai para os Estados Unidos porque é um lugar muito seguro para investir. Como o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, deixou claro na sua última reunião que os Estados Unidos só vai ter um corte na sua taxa de juros esse ano e algo próximo do final do ano, isso devido à sua economia estar muito movimentada, isso dificulta para que o Brasil e o resto do mundo consiga continuar diminuindo suas taxas de juros sem ser influenciado pelo câmbio. E aqui fica um ponto de atenção. Só nesse ano o Brasil já perdeu 40 bilhões de reais de saída de capital estrangeiro da nossa bolsa de valores para outros lugares, o que mostra que não está num cenário muito bom. E o terceiro e último ponto vai ser a nossa própria taxa de câmbio. Para quem vem acompanhando a cotação do dólar nas últimas semanas, viu que a gente teve o nosso dólar disparando, chegando aí próximo de 5,50. E um dos métodos que o governo tem para tentar controlar essa taxa de câmbio é deixar nossa taxa Selic aumentada por um período maior para que as pessoas não queiram tirar o dinheiro do Brasil. Mas aqui tem um fato que precisa ser mencionado. Não foi o dólar que valorizou perante o real, e sim o real que desvalorizou perante o dólar. E isso é bem diferente. A gente consegue ver isso na imagem que eu estou deixando aqui na tela. O real foi uma das moedas com pior desempenho esse ano. E para piorar a nossa situação, com o dólar subindo, muito provavelmente a gente vai ter impacto dessa nova cotação do câmbio na nossa inflação, fazendo com que ela suba pelo menos um pouco. Bom, eu já falei aqui tudo que dava para falar sobre o Copom e como isso acaba afetando a nossa economia. Mas mais importante de tudo, como que isso afeta você? Nos seus investimentos da renda fixa, a não alteração da taxa não vai te afetar em nada, mas o motivo dela não ter sido alterada vai sim. Se você for hoje procurar opções da renda fixa e comparar com os mesmos investimentos que estavam sendo ofertados há mais ou menos 2 meses atrás, você vai ver que as taxas ofertadas hoje são muito mais atrativas do que aquelas de 2 meses atrás. Isso vai ser consequência dos juros futuros que subiram, consequência de tudo que eu falei até agora. Já para as pessoas que investem na renda variável, a bolsa de valores muito provavelmente vai continuar andando de lado ou caindo um pouquinho até que o cenário econômico e fiscal melhore um pouquinho. Isso vai ser válido tanto para as ações quanto os fundos imobiliários. Então, para as pessoas que têm dinheiro, agora é um bom momento de fazer compras. Agora, para o seu dia a dia, você não vai sentir nenhuma mudança de imediato. Isso porque qualquer alteração do Copom leva aí pelo menos 6 meses para que ela realmente seja sentida na nossa economia. A não ser, claro, que você esteja procurando emprego, porque sem as taxas continuarem caindo, a oferta de emprego pelas empresas pode ser sim reduzida. Mas óbvio que não vai deixar de existir de um dia para o outro. Agora, minha opinião referente às taxas de juros. Eu acredito sim que existe margem para que a gente tenha uma redução nas nossas taxas de juros. E essa redução é baseada principalmente em 2 fatores. Primeiro, que a nossa inflação ainda está sim controlada. E o segundo é os nossos juros reais, que atualmente o Brasil tem o segundo maior do mundo. Para quem não sabe, os nossos juros reais praticamente é a nossa taxa Selic menos a nossa inflação. Porém, para que a redução seja possível, é preciso a colaboração do nosso governo. Resumidamente, eu concordo com a postura que o Copom teve. Realmente a gente precisa parar a queda da nossa taxa Selic até que o nosso governo se mostre capaz na questão fiscal. O governo melhorando a parte dele, existe sim uma possibilidade de queda aí de provavelmente 2 a 2,5%. Agora, para aquelas pessoas que vieram pelos investimentos, o seu momento chegou. Para não ficar muito repetitivo, eu vou colocar os investimentos aqui na tela e eu vou destacar somente se tiver algum ponto importante entre eles.
deles. Eu não vou ficar falando a característica de cada um deles para não tomar o seu tempo e não ficar parecendo um robô aqui. Vamos começar então pelos investimentos mais buscados por todos, que são os investimentos de liquidez diária. Então tá aqui na tela, como eu disse, eu não vou ficar falando a característica individual de cada um para não gastar o seu tempo e não parecer um robô. Isso já é um avanço de quando eu comecei a gravar os vídeos aqui, hein? Vamos lá, eles vão estar em ordem crescente de rentabilidade, tendo o mais rentável em primeiro lugar e o menos rentável lá embaixo. Aqui você vai notar que eu só coloquei CDBs porque as LCIs e as LCAs tiveram alterações no começo do ano que não se enquadram mais como uma reserva de emergência. Destaques aqui. No Banco do Brasil, o CDB dele estava extremamente ruim em termos de rentabilidade. Então eu coloquei uma opção de um fundo de renda fixa. O lado positivo aqui é que você pode investir nele a partir de R$1 e ele não tem vencimento, fazendo com que você pague menos imposto de renda no longo prazo, porque você pode deixar por um tempo indeterminado. Agora, o lado ruim é que essa rentabilidade não é garantida. Como é um fundo de renda fixa, a rentabilidade dele pode variar um pouquinho para cima ou para baixo, mas não deve variar muito porque é um fundo de renda fixa e nem tem muito o que eles fazerem. Então, em termos desses bancos físicos, eu particularmente iria de Itaú. Sua rentabilidade é o mínimo aceitável para um CDB, no meu ver, que é 100% do CDI, e o seu prazo de vencimento é o maior de todos aqui dentro dos CDBs, sendo de 5 anos, o que traz uma praticidade maior, podendo deixar seu dinheiro lá por mais tempo sem ter que ficar resgatando e investindo novamente. Aí aqui vocês devem ter notado que eu fiz uma mudança sobre a saúde da instituição para ficar um pouquinho mais fácil. Cada joinha que vocês verem aí representa um indicador positivo. O primeiro deles sendo o de indicador de Basileia, o segundo imobilização e o terceiro joinha sendo se a instituição apresentou lucro ou prejuízo. Se tiver um joinha para baixo é negativo, se tiver um joinha para cima é positivo. Agora para os bancos digitais novamente organizados aqui em rentabilidade. O primeiro destaque aqui vai para o Banco Paulista, que apesar de estar em primeiro lugar, se você olhar a saúde da instituição, seu terceiro joinha está para baixo, ou seja, no ano passado o banco apresentou prejuízo. Sua rentabilidade é variável. As regrinhas estão especificadas lá no banco deles, caso vocês queiram dar uma olhada, mas resumidamente começa em 112 e dá para chegar até 116. E o segundo destaque aqui vai para aquele quinto lugar, que a gente vai ter o PagBank, que não vai ter o índice de Basileia e imobilização, e o PagSeguro, que teve prejuízo no ano passado. Se eu tivesse que escolher entre qualquer uma das opções que estão aqui na tela, eu particularmente iria de Banco Sofisa, principalmente porque ele tem todos os indicadores de saúde positivos e ele tem uma entrada muito baixa, sendo de apenas R$1 para você fazer o seu investimento. Atualmente eu não utilizo nenhum dos investimentos que estão aqui na telinha, eu utilizo uma outra opção. Se você tiver curiosidade, comenta aqui que eu falo para você. Para os investimentos agora pós-fixados sem a liquidez diária, eu trouxe uma opção de 1 a 3 anos. Então uma opção para 1 ano, 2 e uma opção para 3 anos. Estes sendo, obviamente, os com maior rentabilidade que eu encontrei. Como podem ver, de maneira geral aqui, quanto maior o tempo que você deixa o seu investimento travado lá, maior é a rentabilidade ofertada por essa opção. Aqui o único destaque é que tem que ficar atento para o Banco Bari. Ele tem os dois indicadores de Basileia e imobilização dentro do que é esperado, porém o banco apresentou prejuízo no ano passado. Agora entrando para os investimentos pré-fixados, a gente vê aqui o mesmo padrão. Quanto maior o tempo que você deixa lá, maior é a taxa que ele vai te pagar. Aqui novamente o único destaque a ser feito é do Banco Voiter. Ele é um banco um pouco menor e ele apresentou prejuízo no ano passado, apesar de ter Basileia e imobilização dentro do que é exigido. Agora para as pessoas que gostam do seu dinheiro atrelado à inflação, para ficar seguro que o seu dinheiro sempre vai estar valorizando, temos os investimentos atrelados ao IPCA. E aqui todas as nossas opções são do Banco ABC. Lembrando aqui que essas opções são LCAs e as LCAs não pagam imposto de renda devido a serem de um setor que o governo julga ser crucial para o crescimento da nação, então, como incentivo, não paga imposto de renda. Eu, particularmente, se tivesse que escolher um entre esses três, escolheria o de maior prazo, pois esse tipo de investimento demonstra uma melhor rentabilidade quando a gente olha no longo prazo. Agora, para as pessoas que ficaram até aqui, eu acho justo eu dar uma dica extra para vocês. Primeiro, compre quando todos estão vendendo. Geralmente vai ser nesses momentos que você vai conseguir fazer bastante dinheiro com os seus investimentos. Se você é uma pessoa que investe na renda variável, ainda está sendo um bom momento para fazer as compras. Nosso preço da Bolsa de Valores hoje ainda está muito baixo, então muitos ativos estão com preços muito bons para entrar agora. E segundo, se você é um investidor somente da renda fixa, não se esqueça de olhar de tempos em tempos o Tesouro Direto. Atualmente, nas últimas 2 semanas, a gente teve taxas extremamente atrativas no Tesouro Direto e ele é o investimento mais seguro do Brasil. Atualmente, devido às taxas estarem extremamente altas, esse investimento
investimento tá bom tanto para as pessoas que querem fazer a marcação ao mercado, quanto para as pessoas que querem carregar o título até o vencimento. Se você tiver um pouquinho mais de curiosidade, olha meu último vídeo, eu explico certinho quanto você pode ganhar, como faz a marcação ao mercado, tá bem legal. Bom, se eu esqueci alguma coisa sobre a reunião do Copom, como isso influencia a nossa economia ou você, e você quiser comentar, coloca aqui embaixo nos comentários. Se eu esqueci algum investimento que você acha que é melhor também, coloca aqui embaixo para compartilhar com todo mundo. Eu espero ter atualizado vocês nesses poucos minutos que eu consegui segurar vocês até aqui. Se eu conseguir te ajudar e você quiser me ajudar também, não se esquece de socar aquele like, comentar, compartilhar o vídeo com todo mundo, que assim todo mundo fica sabendo como investir melhor. Como sempre, na descrição do vídeo vai ter alguns links que podem ser de interesse para você, desde abertura em conta em bancos com alguns bônus, até uma lista de livros que pode te ajudar na sua jornada financeira. Meu nome é Pedro Almeida, esse é o Mundo do Investidor, eu vou ficando por aqui. Eu espero te ver na próxima.